Nem todas as tragédias começam com gritos. Algumas começam em silêncio, escondidas nos gestos contidos, nos olhares frios e nas palavras não ditas. Essa é a história real de um crime que parou o Brasil. Um assassinato cometido dentro de um lar de luxo, envolvendo um herdeiro bilionário, uma esposa desconfiada, traições conjugais e um desfecho brutal. Um corpo esquartejado espalhado numa estrada e uma investigação que revelaria a face sombria de uma mulher que por anos viveu sob uma aparência de normalidade. Esta é a história do assassinato de Marcos Matsunaga, por Elise Matsunaga. Tudo começou semanas antes do crime, no início de maio de 2012. Elise Matsunaga, então com 30 anos, vivia em um apartamento luxuoso no bairro da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, com o marido, Marcos, e a filha pequena do casal. Aos olhos da vizinhança, pareciam uma família comum da alta classe. Discretos, reservados, mas estáveis. O que ninguém via era que o casamento já estava em ruínas. Elise havia conhecido Marcos anos antes, quando ainda trabalhava como acompanhante de luxo. Ele, executivo da Yoki Alimentos e herdeiro direto da fortuna da empresa, se envolveu com Elise após conhecê-la por meio de um site de garotas de programa. O que era para ser um encontro casual virou romance. Ele largou o casamento anterior, passou a bancar Elise e, com o tempo, se casaram oficialmente. A ascensão social de Elise foi meteórica. De uma jovem de infância humilde no interior do Paraná, ela passou a frequentar restaurantes finos, vestir roupas de grife e participar de jantares da alta sociedade paulistana. Em 2011, tiveram uma filha. Mas a maternidade e o casamento não mudaram o comportamento de Marcos. Elise desconfiava de traições constantes. Em segredo, contratou um detetive particular. Em meados de maio, enquanto visitava a mãe em Chopinzinho, no interior do Paraná, recebeu fotos do marido com outra mulher. A traição estava confirmada. O detetive enviou relatórios precisos. Marcos estava tendo um caso com uma jovem acompanhante. Elise ficou transtornada, sentiu-se enganada, humilhada, com medo de perder tudo, a guarda da filha, a estabilidade, a vida que havia construído. Foi nesse estado emocional que Elise voltou para São Paulo no dia 18 de maio. O marido, ao que tudo indica, não sabia que ela já sabia de tudo. No dia seguinte, 19 de maio, os dois, junto com a filha e a babá, retornaram de uma viagem. Por volta das 18h30, chegaram ao apartamento no 20º andar. Pouco depois, a babá se despediu e foi embora. O clima estava pesado. A briga começou. Segundo Elise, a discussão se intensificou entre 19 horas e 19h30. Marcos desceu até a portaria para buscar uma pizza. Essa seria a última vez que foi visto vivo por câmeras de segurança. Ao retornar ao apartamento, a discussão continuou. Elise confrontou o marido com as provas da traição. Ele, nervoso, teria reagido com agressividade. Ela alega que foi agredida verbal e fisicamente. Ele teria dito que iria tirá-la de casa, que contrataria os melhores advogados e que ela jamais veria a filha novamente. Foi o estopim. Num ato que Elise descreveria como impulso, mas que para a justiça soou como frieza, ela foi até um cômodo onde Marcos guardava suas armas. Ele era um entusiasta do tiro esportivo e mantinha uma coleção legalizada. Pegou uma pistola Glock calibre 380. Voltou para a sala, discutiu mais alguns segundos e então, às 19h45, atirou. O disparo foi certeiro, a queima-roupa na cabeça. Marcos Matsunaga caiu no chão da sala de jantar. Estava morto. Elise não chamou a polícia, não pediu ajuda, apenas ficou ali, sentada no chão ao lado do corpo por alguns minutos, em silêncio. A filha do casal dormia no quarto ao lado, alheia ao que havia acontecido.
A partir daí, o que era um assassinato se tornaria uma operação macabra de ocultação. Durante aquela noite, Elise planejou o que fazer. Arrastou o corpo até o quarto de hóspedes e o cobriu com toalhas. Dormiu pouco. Na manhã seguinte, dia 20 de maio, ela saiu disfarçada com peruca e óculos escuros. Foi a uma loja de utilidades e comprou sacos de lixo resistentes, fita adesiva, uma mala, facas e produtos de limpeza. Quando voltou para o apartamento, colocou a filha sob os cuidados de uma babá temporária no andar de cima, trancou-se no quarto e iniciou o processo de esquartejamento. Com conhecimento básico de anatomia, já que estudara enfermagem veterinária, Elise esquartejou o corpo de Marcos em 6 partes: cabeça, braços, pernas e tronco. Utilizou uma faca e uma pequena serra. Lavou cada pedaço no chuveiro, envolveu em sacos plásticos e lacrou com fita adesiva. Tudo foi colocado em malas de viagem. O banheiro e o quarto foram lavados com desinfetante e água sanitária. Na madrugada do dia 21, por volta das 2h, ela chamou um táxi. Pediu que a levasse até Cotia, na Grande São Paulo. Carregava consigo as malas contendo os restos mortais do marido. No caminho, conversou com o motorista com naturalidade. Ao chegar numa estrada de terra, desceu, entrou em uma trilha e passou a descartar os pedaços em pontos distintos. A cabeça debaixo de arbustos, os membros em outro canto, o tronco mais adiante. Deixou as malas vazias ali mesmo. Retornou ao táxi. Estava feito. No mesmo dia, os familiares de Marcos começaram a estranhar sua ausência. Ele não apareceu na sede da empresa, não atendeu telefonemas. Elise fingiu estar preocupada. Ligou para colegas, chorou, perguntou se alguém o tinha visto. No dia 23 de maio, um ciclista sentiu o cheiro forte na beira da estrada e encontrou a primeira mala. Dentro, um braço humano. A polícia foi chamada. Ao longo das 48 horas seguintes, encontraram o restante dos restos mortais. As digitais confirmaram. Era Marcos Matsunaga. A polícia, então, iniciou a investigação. Foram até o apartamento, reviraram as imagens das câmeras do prédio e viram Elise saindo com malas dias antes. Confirmaram o táxi, interrogaram o motorista. Ele contou que a levou até Cotia de madrugada. O GPS confirmou. No apartamento, testes com luminol revelaram vestígios de sangue no banheiro e no quarto de hóspedes. O laudo balístico mostrou que o tiro que matou Marcos saiu da pistola que estava no apartamento. Diante das evidências, Elise foi presa no dia 4 de junho. No depoimento, confessou. Disse que matou por impulso após ser ameaçada de perder a filha. Relatou em detalhes como matou, esquartejou e descartou o corpo. A frieza do relato chocou os investigadores. A promotoria argumentou que o crime foi premeditado, com frieza, motivado por ciúmes e pelo medo de perder os benefícios do casamento. Já a defesa alegou que Elise agiu em estado de desespero após anos de traição, humilhação e abuso emocional. Em dezembro de 2016, após um julgamento tenso e acompanhado pela mídia nacional, Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, destruição e ocultação de cadáver. Foi levada para a penitenciária feminina de Tremembé, onde cumpriu pena com outras detentas envolvidas em crimes de grande repercussão. Na prisão, trabalhou como costureira para remir pena e, com o tempo, obteve progressão para o regime semiaberto. Em 2022, Elise conseguiu liberdade condicional. Estava em liberdade, com monitoramento e vivendo sob uma identidade discreta. Sua filha foi criada por parentes de Marcos e Elise perdeu totalmente a guarda da criança. Neste mesmo ano, protagonizou um documentário da Netflix intitulado Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, em que relatou sua versão dos fatos. As imagens mostraram uma mulher fria, controlada, mas também cheia de contradições. Para alguns, foi uma tentativa de redenção.
Para outros, mais uma manipulação pública. Hoje, Elis Matsunaga vive em local não revelado. Evita a imprensa, tenta reconstruir a vida longe dos holofotes. Tornou-se símbolo de um dos crimes passionais mais brutais do século XXI no Brasil. Uma história que começou como romance e terminou com sangue, perda e silêncio. E talvez o que mais assuste nessa história não seja a morte em si, mas o que ela revela sobre o ser humano. Os limites entre o amor e o ódio, entre o impulso e o cálculo, entre a aparência e a realidade.